Reinaldo Cury. Olá, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Tá aqui o nosso convidado. Oh, caríssimo doutor Carlos Macedo. Fala, meu amigo. Tá conseguindo me Pra- ouvir? tô te ouvindo, tá me ouvindo aí? Espetacular, tudo certo. Só Olha a alegria aparecer do a nosso cabeça encontro. aqui. Quantas pessoas aí já estamos acompanhando? Ó, já passa de 20. Oi, é Rapaz, sucesso. isso é difícil, hein, rapaz? Isso é difícil, hein? Isso é sua presença. Tivemos aqui uma arrancada fantástica. Ó, a Lígia já entrou aí. Oi, Lígia. E aí? Paula Renzel, minha amiga Paula Renzel. Olha quanta gente está entrando aí. Um espetáculo, viu? Oi, Paula. E aí? Bom, o pessoal está se juntando aqui. Suzete Butelli, Betinho entrou. Muito legal. Ó, Lelé Cru entrou. Muito bacana, o pessoal aí se juntando a nós. Bom, nós temos mais um minuto aqui. Ó, o doutor Fábio Giolo tá junto conosco. Muito bom. Doutor André Mosqueta. Muita gente. Então, agora que às 19h30 nós vamos começar a nossa live, que eu já estou pedindo para o pessoal se juntar a nós aqui há tanto tempo, há 2 dias, e eu escolhi esse médico espetacular que é o doutor Carlos Macedo. Carlos Macedo, ele é cirurgião de ombro e cotovelo, e eu conheci mais ou menos uns 3 anos, né, Macedo, por aí, em Por que a aí, uns gente 3 anos. estava fazendo treinamento específico de, de ultrassonografia de ombro, né? Lá em E ali Maringá. a gente começou a debater ideias e ele me falou tanta ideia boa que praticamente, pô, evoluiu muito bem o nosso papo e eu mudei muita coisa da minha prática e da minha carreira graças a ele. Então eu disse, ó, vamos começar essa fase das lives, né? Porque é um ritual de passagem, né? Pandemia, live e tudo mais. Vamos começar com o doutor Carlos Macedo. Macedo, é uma alegria poder estar aí contigo. Me conta, meu querido. André, Zé, a honra é toda minha, né, cara? A honra é, assim, extremamente honrado por essa estreia das suas lives, né? E sei que é um amigão, uma parceira, assim, é o que eu digo, um amigo que o estudo me trouxe e essa amizade foi aumentando cada vez mais, mesmo com essa distância de São José dos Campos para Bento Gonçalves, essa cidade Bacana, maravilhosa que eu tive o bacana. prazer de conhecer é prazer ainda que eu já te conhecia, então eu tive o prazer de encontrar você, o grande Escarton, amigão também. Verdade, E, Scarton. e aí a gente se Scarton conheceu. é meu parceirão aqui de cirurgia de ombro, a gente se conhece, né? O Scaton também conhece aí o doutor Macedo. Enfim, nós trabalhamos, operamos ombro bastante. E assim, a gente vai falar bastante sobre manguito, vai falar um tanto sobre artrose, que eu já falei, né? O pessoal me segue um pouco por causa do canal da artrose, já falei para ti, né? Nós vamos Uhum. gravar e deixar lá gravado para quem puder quem quiser depois consultar, olhar a gravação e tudo mais. O doutor Macedo vai ter no canal dele também, né? E vai ser muito bacana. Antes de começar, só eu queria dar um oi para a Elis, que é a filha da Lígia lá, deu um oi. Então, um oi aí pro pessoal. Muito Bem-vindo. bacana. Assim, eu antes de. Enfim, há 2 dias estou fazendo chamada desse assunto, e aí eu perguntei pro pessoal: você sabe o que é manguito rotador? E eu fiquei até achei estranho, 1/4 das pessoas não sabe o que é manguito rotador. Porque é um pessoal muito educado, né? Que está aqui no Instagram, todo mundo, pessoas muito diferenciadas, né? Em geral, o pessoal sabe tudo, se informa. Poxa, 1/4, 25% das pessoas não sabem nem o que é o manguito, né? Conta para nós aí, Macedão, o que é o manguito rotador. Conta para nós. André, o Manguito, o rotador, é o ator principal do ombro, né? É o que eu gosto É de falar. verdade. Alguns vídeos eu falo assim, em tempo de ator, coadjuvante. Então, o Manguito rotador é o ator principal. E a gente, às vezes, na parte do ombro, até na nossa prática, a gente acaba utilizando o Manguito como se fosse uma coisa, um músculo só. E o Manguito não é, é um conjunto de músculos do ombro
que são formados por 4 músculos principais, né? E aí ele forma toda a dinâmica de movimento desse ombro. Então, o manguito é a raiz do seu ombro, é o responsável por tudo. Então, ali que está a chave de tudo e está o problema de tudo, geralmente, né? Então, o problema de tudo, né? É verdade. E aí, assim, como é que começa a lesão? Explica para nós ali um pouco, né? Como é que começa a maior parte das lesões? Qual é o público que tem que se preocupar com isso? Como é que é isso aí? André, assim, o público a gente entende que a lesão de manguito ele acomete qualquer faixa etária, qualquer, assim, tanto mulher quanto homem. Existe a preferencial, existe, na verdade, as pessoas mais predispostas, né, são aquelas mais que usam mais o braço, trabalham um pouco mais de maneira mais forçada, de posições inadequadas. Mas a lesão começa com a tendinite, com a famosa tendinite, né? Aquela inflamação do tendão, que eu gosto sempre de explicar para o meu público, na verdade, André, é bem assim. Eu gosto de usar a rede de uma maneira bem simples. Falar no Claro, linguajar menos mediquês possível, de uma maneira bem simples. Então, eu bacana. começo sempre do básico. Falar, Tô aprendendo contigo, aliás. Tô quem, aprendendo contigo falar aí, ó, deixar o mediquês de lado. Uma é, grande lição. quem sou eu, rapaz, para me ensinar uma coisa? Mas, E enfim, aí? mas o tendão, a inflamação do tendão começa com a tendinite, que é a inflamação desse tendão. A pessoa, através do esforço inadequado, falta do fortalecimento, principalmente, a pessoa não fortalece aquela musculatura, não exercita, e ao longo da sua vida ela vai machucando esse tendão devagarinho. Então ele começa a inflamar, passa por uma tendinose, que é uma lesão um pouquinho mais avançada, onde, para o pessoal entender, começa a correr umas microfissuras no meio do seu tendão, e aí evolui para lesão parcial até uma lesão total, que seria o rompimento total desse tendão. E isso, Tá. obviamente, são anos, e às vezes, de agressão sem você se atentar para aquela dor, né? Então, o ideal é a gente já começar a tratar de maneira mais precoce possível. Muito bacana. E me explica o que é a bursite. A bursite, eu falo que é a atriz principal. Essa é a atriz principal. A bursite, assim, não sei se você chegou a ver, né, que você viu, no meu canal eu fiz um vídeo em Muito relação bom. explicando a anatomia do ombro. Então, eu Muito fiz um bom. formato um pouquinho Acompanhe lá. diferente. Eu fiz Muito um legal. formatinho um pouquinho diferente, pegando o slide, mostrando cada estrutura, e lá eu mostro a bursite. A bolsa, na verdade, né? Então, a bolsa nada mais é que uma bolsinha de gel, para o pessoal entender, né? Que tem um líquido meio de gelatinoso dentro dela, e ela faz a proteção do seu tendão do impacto em estruturas ósseas ou até estruturas ligamentares. Então, uma estrutura mais rígida, né? Que vem agredir aquele tendão, você tem essa bolsa protegendo ela. E ela é responsável por essa proteção e, em alguns momentos, pela nutrição do tendão também. Então, ela é uma região bem específica, bem importante e também dá bastante dor, infelizmente, né? É verdade. E Então, ela no tem quadril também, né? propriedades de cicatrizar esse tendão, né, volta e meia. Por isso que ela é Sim. importante, não dá, né? A gente tem consideração especial por essa estrutura também, né? É. E até O assim, pessoal, assim, pode falar. só dentro dessa parte que você falou agora, que é assim, antigamente na cirurgia do homem, a gente tirava muito a bolsa, né? A gente limpava tudo para ficar aquela Ele visão ia muito chegar aí. bonita, tá? Limpar muito essa bolsa. E como você mesmo citou, essa potência de cicatrização, de suprimento sanguíneo para o tendão, você tirar toda ela, automaticamente você vai diminuir um pouco da nutrição. Não é a maior parte, mas é uma parte significativa. Então, hoje a gente tenta preservar um pouco mais essa bolsa. Fica uma Bacana. cirurgia, entre aspas, mais suja, que a gente fala, né? De limpar ou sujar, uma cirurgia mais com a visão um pouquinho mais prejudicada, mas você consegue fazer de maneira plena sem precisar tirar tudo, né? Bacana. Bom, aí assim, a gente recebeu uma série de perguntas e a gente vai botando, vai misturando aqui, nós vamos fazendo um bate-papo, né, Marcelo? Que nem a gente É, combinou, né? Então, sim. assim, já começaram me perguntando, é possível reforçar os músculos do ombro? Físio, pilates, yoga, natação, como é que é? Isso aí é que eu falo, é importantíssimo, né? O exercício, Bacana. eu canso de falar isso, ele é prevenção, ele é tratamento e prevenção. Então, é muito comum eu ver no consultório, você também certamente vê isso, quando a pessoa tem uma dor, ela sente assim, qual que é o seu pensamento lógico? Estou com dor, não vou mexer, não vou exercitar nem nada. E é exatamente ao contrário. É lógico que não vai forçar de maneira muito, muito brusca, muito pesada, mas o exercício ele é bem-vindo até para cicatrização, até para a parte de melhora da sua dor. Então, assim, a gente tem que exercitar. O Pilates é excelente, é algo muito mais técnico, é uma atividade que eu indico bastante, que é com fisioterapeuta geralmente, ou até educador físico, mas é algo muito mais próximo. A própria academia, de maneira concentrada, vão fazer. A fisioterapia é essencial na recuperação. E o Também yoga acho. também, o yoga que faz a parte da isometria, de posições, de alongamentos, é uma coisa muito importante nessa parte do fortalecimento.
Eu já me declarei aqui um fã da fisioterapia e no ombro especialmente, né? O ombro, assim, é decisivo, né? A fisioterapia, então por isso que a gente tem, enfim, tantos amigos fisioterapeutas, porque a gente troca muito caso, muito paciente, né? E muitas vezes eles é que acompanham muito mais o caso do que nós, e a gente sempre tem essa interlocução aí que é muito boa, né? Me Eu conta falo assim, assim, né? as lesões Eu, assim do manguito é mais comum no homem, é mais comum na mulher, como é a idade? Me conta aí. a lesão é mais comum no paciente mais idoso, né? Assim, vamos botar uma faixa etária média de acima de 50 anos. Mais comumente na mulher, o que eu vejo muito na prática clínica, isso, a mulher é muito mais acometida, mas o que a gente vê de fato, assim, que no seu dia a dia, são aquelas pessoas que não fortalecem e que sobrecarregam ao longo da vida. E aí existe dois tipos de lesões, as lesões que por trauma, né, por uma queda, uma pancada, um acidente, e a lesão que a gente fala de degenerativa, aquela que vem com o tempo, é a famosa lesão da idade, né? A lesão que Aham. vem devagarinho, judiando aos pouquinhos. E essa lesão, de fato, é lesão de idoso. Então, é uma lesão bem presente, bem comum. E aí, eu tenho certeza que a sua região aí tem um pessoalzinho que é bem Tem, predisposto a isso, né? é verdade. Olha quanta gente está entrando, tem vários amigos aqui, a gente não consegue citar todos, né? Mas já estamos com mais de 52 pessoas. Olha só, é impressionante. O evento com o doutor Isso aí Macedo aqui é um é. troço fantástico, né? Então, assim, o que sintoma para saber se o manguito está lesionado? Como é que é? Assim, quando a gente fala da forma traumática, de uma queda e a brusco, um rompimento agudo, a brusco ali, a lesão vai ser principalmente dolorosa e com limitação de movimento, ou seja, o paciente não consegue levantar o braço, na grande maioria das vezes, essa naquela lesão aguda, que teve acidente e rompeu. Aquela que vem devagarinho, ela vai ser eminentemente a dor. A dor é o sintoma maior, dor que vem junto com o movimento, geralmente, aquela dor mais noturna, que começa a incomodar à noite, vem o dia mais tranquilo, começa a noite a ficar mais chato, no frio é muito ruim, mas é principalmente ligado ao movimento. A gente diferencia muito isso. E aí, assim, é importante você citar que às vezes o paciente mais idoso, ele mesmo com a lesão grande, ele consegue mobilizar o braço normalmente. Então, isso é uma coisa que a gente às vezes o paciente fala, como é que eu estou mexendo o braço e está rompido? E está Verdade. totalmente rompido, você tem que convencer que ele tem que operar. Então, É em alguns verdade. momentos, cara, é Quando é o difícil, né? caso, Quando é o exatamente. caso. A gente vê isso, é que é um mecanismo adaptativo, né? E quase natural. O Sim. paciente de maior idade, aos 80 anos, a grande maioria das pessoas vai ter alguma lesão no manguito, né? Se vai Sim. ter uma repercussão importante no dia a dia, em termos de dor, né? De função, bom, aí isso é outra É coisa. outra, é outra. É, Outra live isso aí. aí vai, isso aí é centenas, né? Me disseram assim, qual é o pior movimento para a ruptura do manguito? É verdade que sentar no banco da frente do carro, girar para pegar algo no banco de trás, isso é sinal de lesão do manguito? Olha que bacana essa pergunta. Pergunta bacana. A lesão na manguita vai te incomodar principalmente acima de 90 graus, né? Então, só para ter uma visão na imagem aqui, se ele se levantou daqui para cima, você vai começar a sentir um sintoma maior. Então, a gente infere que a lesão do manguito, assim, ela é muito evidente nesse movimento. Agora, esse movimento para trás, de pegar alguma coisa atrás do banco, vai ser mais a rotação, você girar o seu braço, a gente pensa muito na lesão da cartilagem, lesão do labrum também, aquela Claro. fibrocartilagem do ombro ali, que é o rotacional, né? Então, o manguito ele vai te dar muito mais dor nessa elevação do braço do que Aham, tanta rotação. claro. Também pode dar na rotação, claro, mas o movimento mais clássico é esse de levantar. E o meu amigo Emerson pergunta ali, por que os pacientes se queixam, né, de aumento da dor ao deitar? Ao deitar, É. aí você pode me falar, é deitar no período da noite ou deitar ao longo do dia? Porque a noite aí vai ser mais ligada ao período da noite do que tanto deitar. Mas é comum você sentir essa dor do movimento de deitar, que você tem uma movimentação da parte do ombro, de acomodação ali, isso pode mexer um pouquinho no manguito. Além de pegar um pouco da cervical também, que às vezes do jeito da forma que você deita incomoda um pouco e dá uma dor meio irradiada. Então, assim, eu gosto muito na minha prática diária, raramente eu avalio o ombro de maneira individual. Eu sempre vou na cervical, porque a cervical assim, é a raiz de muitas dores. E a gente sabe, Claro. você sabe melhor que eu, muito mais que eu, que essa parte da coluna, assim, a coluna e ombro é ligado, a coluna lombar e o quadril é bem ligado, então são coisas que são quase É. praticamente a mesma coisa, né?
chega até, tem teóricos, né, que imaginam que a própria irritação, né, de raízes cervicais, né, C5, C6, é que podem dar o começo dessa lesão tendinosa, né? É uma coisa bem assim, não é certa, não é uma hipótese, né? Mas é interessante pensar sobre isso, né? Que começa como uma neuropatia, né? Com uma inflamação do nervo, né? E vai dar um problema ali um desequilíbrio. Eu acho que isso aí carece de comprovação ainda, né? Mas é uma coisa interessante para pensar, né? Assim, aqui na Serra Gaúcha, você sabe, né? Tem muito agricultor e tem muita pessoa que trabalha com parreira, né? Eu já visitei outros lugares em que as parreiras são pequenininhas no chão, mas aqui as parreiras elas são que nem um caramanchão, assim, né? Vai embaixo, o pessoal trabalha, né? Chama latada, né? Você vai lá e amarra, poda, colhe, né? Conforme a época do ano. Isso aí predispõe à lesão do manguito? Isso com certeza. André, eu tive o prazer eu e minha esposa, meu filho, ter o prazer jantamos juntos. De ter essa experiência de passear no parreiral, no tratorzinho. Então, a gente teve essa experiência, graças a Bento aí. Mas, assim, é exatamente o movimento que você precisa para se lesionar. Ou seja, olhar para cima, você vai cervical. Então, isso vai te dar uma dor irradiada e você vai manter o ombro levantado de maneira constante, fazendo movimento de elevação. Então, são os movimentos, assim, que são aqueles... Tudo que o seu ombro quer para doer, é isso que você está fazendo. Então, esses pacientes, essas pessoas que trabalham nesse parreiral, eles têm que, de fato, assim, se atentar. E geralmente são pessoas mais simples, no sentido de não entender que o exercício é importante e tal. Então, essas pessoas têm que ser bem orientadas, que o exercício ele é muito importante para a sua prática de atividade trabalhista, né? E às vezes elas não consideram como é importante tratar a lesão, né? Ao invés de aumentá-la. E às vezes tem um compromisso, né, com a família profissional de ter que tocar aquele trabalho para frente, né? E a pessoa espera todo aquele período de compromisso acabar e aí só depois vai procurar. E às vezes não procura, né? Às vezes parou, calmou a dor, já não procura. E aquilo cronifica, né? E aquilo vai adiante. Sim. E aí me perguntaram também o seguinte: o músculo do ombro regenera? Acho que falando do tendão, né? O tendão ali do manguito se regenera ou, uma vez rompido, não há solução sem cirurgia? Qual é o seu parecer, doutor Macedo? Aí essa segunda pergunta você ampliou muito o leque, hein? Se você precisa da cirurgia. Né? Tá, vamos deixar para depois, Leite. Mas, André, assim, a gente entende que, assim, que um tendão rompido, de fato, cicatrização plena de uma lesão de tamanho razoável, tamanho total, de total lesão total, a gente entende que é difícil ela se cicatrizar de maneira espontânea, tá? É óbvio que existe hoje em dia algumas técnicas, a gente sabe muito bem na regenerativa, a gente tem esse conhecimento, você também tem, de algumas técnicas vindas de fora, que ainda no Brasil não são muito habilitadas ainda a ser realizadas aqui, mas a gente sabe de alguns estudos, que você pode estimular com alguns procedimentos minimamente invasivos essa cicatrização. Mas isso carece de alguns estudos ainda no país, de liberação dos órgãos, mas existem possibilidades nesse sentido de estímulo local. Mas sozinho, espontaneamente, a visão que a gente tem literária, até assim, da nossa categoria de cirurgião de ombro, a gente infere que não se consegue cicatrização plena sozinho, não. De maneira espontânea. Sozinho, né? É difícil, né? Pode até acontecer, né? Mas é uma área que, ainda que o ombro todo seja muito vascularizado, o tendãozinho ali muitas vezes não tem tanta capacidade de cicatrização, né? O próprio tendão ele não tem um metabolismo rápido, né? A cicatrização é lenta e ele está embaixo também, né? Uma teoria que existe, né? Que ele está embaixo do osso da paleta aqui, né? Do acrômio, e às vezes batendo de modo repetido pode às vezes dificultar a cicatrização. Com relação a isso, são coisas que a gente já estuda muito, né? O Dr. Macedo, ele é fundador também, um dos médicos fundadores da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, da qual eu também me envolvo, enfim, nós acabamos estudando isso muito em Campinas, né? Também junto à Unicamp. E essa parte de medicina regenerativa me interessa muito,
mas ainda tem percalços regulatórios. São coisas que a gente está já considerando em alguns casos, mas é ainda tido como algo experimental, né? Acho que pode incentivar a cicatrização de alguns tendões, né? Seja a parte disso que se chama plasma rico em plaquetas, ou de aspirado concentrado de medula óssea, né? Isso é uma coisa que pode incentivar. Tem estudos até da combinação de tratamentos, né? Alguns casos tem que, por exemplo, operar, e tem um famoso, um célebre trabalho de um cirurgião francês, né, do Hernigout, que você opera e a chance de reromper 10 anos depois é muito menor se você faz uma aplicação de aspirado e concentrado de medula óssea, por exemplo, né? Mas são coisas que a gente ainda está debatendo muito, né? A medicina brasileira ela é muito preocupada com a segurança, né? São métodos muito seguros. E, claro, a eficácia vai se comprovar com o tempo, né? Assim, que outros tratamentos conservadores? Assim, fisioterapia, para mim, é decisivo. Eu já coloquei até para outras questões da artrose, daí, né, já avançando um pouco para a artrose, que eu acho crítico fisioterapia. Além da fisioterapia para o manguito, o que mais tu acha assim, interessante? Onda de choque, por exemplo, em que circunstância pode ajudar? Que outras doenças no manguito, né, que não só a ruptura? Onde é que tu acha que entra a onda de choque, né, que é um impulso acústico, né? Onde é que pode ajudar? Conta para nós. Fala um pouquinho de onda de choque, o que é, quais são os casos que pode ajudar. Conta aí para nós. André, eu sou assim, de acordo com você, eu acho que a fisioterapia é essencial para a gente. Eu acho que a ortopedia sem a fisio é praticamente ineficaz, né? Então, eu compartilho com você essa mesma ideia em relação ao físio. Agora, tirando a fisioterapia, que é o tratamento sempre de entrada para todo tipo de lesão ortopédica, o onda de choques eu enxergo o quê? O onda de choque é um tratamento que eu e você, a gente faz isso. É uma terapia que é utilizada numa pistola, de onde você vai apoiar essa pistola na região lesionada, na articulação, e ela vai emitir ondas acústicas que vai promover o quê? Diga lá. Tu tens um e-book sobre isso, não tem? Tem. Tá no meu site aí, tá aqui Isso é bacana, na viu? minha Quem se bio tem também. interessa mais sobre isso, né? Eu acabei te cortando, desculpe, mas baixem o e-book aí do Carlos Macedo, e ele fala muito sobre onda de choque. Vocês que acompanham aí, vão acompanhá-lo, né, a partir de agora, claro, quem quiser. Vocês vão ver que ele fala muito de onda de choque. Por isso que eu provoquei, porque ele fez até um e-book, uma coisa muito assim especial e direcionada sobre essa técnica, né? E aí, vai lá. Eu fiz, tá na minha bio, até dá pra baixar por ali, e fiz um linguajar no mesmo esquema, linguajar para a pessoa entender de fato o que é. E qual que é a essência, na verdade, do onda de choque? Ele quer prover um fluxo sanguíneo maior naquela região. A gente sabe que a região de inserção, onde o tendão encosta no osso, é uma região muito pouco vascularizada. Então, a gente precisa, na verdade, promover fluxo sanguíneo ali. Então, onda de choque ele vai fazer o quê? Além de promover esse fluxo sanguíneo, ele tem o poder analgésico também. Então, ele vai ter aquele poder de analgesia inicial, um poder de promover o fluxo sanguíneo ao longo do tempo, e isso aí pode promover a regeneração. Então, você me pergunta, a onda de choque tem um poder regenerativo, poder de cicatrizar um tendão? Uma lesão grande, eu te falo que não. Aí seria balela a gente falar isso. Agora, uma lesão parcial, uma lesão pequena, a gente também não tem a comprovação ativa, mas a gente tem fisiopatologia ou até mecanismo fisiológico do tratamento que pode sim gerar um estímulo regenerativo ali. Então ele tem essa função, além de tratar a inflamação, além de tratar uma tendinite, por exemplo, você vai muito bem quando de choque, dar um alívio da dor, você tem o poder de regeneração. Então, assim, você tem uma predisposição a regenerar uma lesão menor. Então, estaria indicado também para isso, você pensando você não vai prometer uma regeneração, mas ele pode vir a acontecer sim, tá? Então, essas seriam as indicações do onda de choque nessa visão do onda. Prometer o médico nunca pode prometer e a gente não promete, né? A gente promete empenho e dedicação, né? Isso aí, as técnicas a gente vai usar conforme, né? Como é que tu vê a relação, Exatamente. vamos evoluir um pouco, né? Da lesão de manguito com a artrose. Sempre tem que ter lesão do manguito. Quais casos assim evoluem para artrose? Tem artrose sem lesão no manguito? Como é que é isso aí? Não, existe sim, né? A lesão do manguito é sabido, já é referenciado isso, que a lesão grande, total, ampla, extensa de todas as musculaturas do manguito, você vai propiciar ao longo do tempo uma artrose do ombro. Mas a gente sabe que a artrose do ombro, na verdade, tem duas causas. A causa primária, aquela pessoa que tem uma artrose
por causas não conhecidas e as causas secundárias, que são pós-fratura, ou até após o uso de corticoide de longa data, uma necrose do osso. Então, começa a dar esse desgaste, que é essa artrose, é o desgaste de osso com osso. E você pode ter ela associada do tendão com artrose. Você pode tomar sem ter a lesão do tendão. Muda o tipo de cirurgia totalmente. Sim, é totalmente diferente. A gente vai chegar nisso aí também, né? Tu acha assim que no tratamento conservador assim da artrose do ombro, né? A gente já falou da físio. Tu acha que na artrose tem alguma outra coisa útil, ácido hialurônico? Claro, já falamos aqui da medicina regenerativa com as suas promessas futuras, né? O que tu acha que é bacana e que pode ter? De tratamento, assim, tirando o ombro artrose. Sim, a gente sabe, a físio com certeza sempre. O onda de choque tem um alívio analgésico importante, que eu acho que vale a pena associar para a artrose também. O ácido hialurônico é uma ferramenta muito bem-vinda e muito importante na minha visão atualmente. A gente utiliza ele tanto no tendão, quanto na artrose, quanto a parte de cartilaginosa mesmo, intra-articular, dentro da articulação. Então, ele tem o benefício analgésico, de alívio dessa artrose, ganho de sobrevida cartilaginosa, da cartilagem. Então, é uma ferramenta extremamente importante. Existem outras coisas que você também, a parte da prototerapia, da glicose, então essas coisas a gente consegue trabalhar na visão mais regenerativa também nesse ambiente articular, né? Então, eu acho que existem essas ferramentas de tratamento minimamente invasivo hoje em dia que não justifica a gente pular uma etapa nesse sentido. Então, tem muita coisa a se fazer antes de chegar no passo mais agressivo, para dar esse conforto para o paciente, entendeu? Não tem dúvida. Tu tens experiência com proloterapia? Proloterapia é o uso, né, de dextrose, né, em uma concentração variável para tratar artrose, ou enfim, até lesões de manguito, né? Qual é a tua experiência? Tu gosta, tu não gosta? Como é que é? Eu tenho uma experiência mediana, vamos dizer assim. Eu não tenho diversos casos, tenho alguns casos que eu já fiz. Eu acho que eu tenho na minha cabeça um protocolo, um meio de tratamento muito bem regulamentado. E a próloga vai entrar em algum momento nesse menu. Então, eu tenho sim alguns pacientes vamos dizer assim, com resultados variáveis. Então, eu acho que é uma ferramenta a mais para aqueles pacientes que você vem tentando os seus tratamentos, eles não estão melhorando e não tem indicação de operar, não tem viabilidade clínica de operar, não tem nenhuma situação nesse sentido, você vai tentar alguma outra coisa que também tem o poder de melhorar esse quadro. Então, a próloga tem resultados assim, de ajudar. Eu acho que são terapias combinadas, André. Você pode combinar tudo num mix só, entendeu? Exato. E é um pouco essa ideia da medicina regenerativa, né? Que a gente está começando isso no país, né? Sim. Às vezes o PRP, né, no futuro, enfim, onda de choque, né, que tu acabaste de falar, né? O doutor Vitor Pacheco aí é fã, está nos acompanhando e nos diz que é fã. Esse é o mestre, né? Tem o doutor Marcelo Códia, tem o doutor André Mosqueta, tem a doutora Ângela Dávila, tá cheio de colegas nossos aí interessados, né? Tem até cirurgião bariátrico, o doutor Nicolas está nos acompanhando, né? Bom, sobre o reparo da lesão do manguito, né? Para não deixar evoluir para artrose, vamos dizer assim, né? O que tu imagina? Qual é que casos tem que ser operados? Tu acha que o caso parcial, que foi uma pergunta até que me mandaram, você acha que esses casos parciais, tendinopatia inicial, quando é que vira cirúrgico? Tu acha que precisa operar esses casos? Com lesões maiores, completas, quem tem que operar, quem não precisa? Como é que é? A internet está meio... E aí? André, tá ouvindo? Tô ouvindo. Agora deu um delay aqui. Deu um delay aqui. Pode ter sido eu, vai saber, né? E aí? Quem é que vai deixa se eu só beneficiar fazer, com a cirurgia? Bom, faz. Pode levar. Deixa eu dar só um adendo, até para aproveitar que você tem um colega bariátrico aí, da cirurgia bariátrica. Desculpa interromper um pouquinho, só para dar um insight para ele também, nesse sentido. Não, que isso. Só vou aproveitar quem está assistindo para também ajudar um pouco nesse lado.
é muito importante, assim, o que eu vejo muito, André, aqui tem muita cirurgia bariátrica. Então, acho que como o país inteiro está muito difundido, aqui também tem bastante. E eu tenho visto muito no consultório esses pacientes com a perda de massa muscular muito intensa. E aí eles começam a ter um sintoma importante no ombro também. O ombro também, né? Em outras articulações também, mas na minha visão, muito no ombro. Então, assim, às vezes orientar o colega da bariátrica, que certamente ele tem essa visão também, com certeza, mas é importante, no momento que puder fazer um exercício, fortalecer a musculatura, porque se perde muita massa muscular nessa perda de peso da bariátrica, né? Então, só para o colega da bariátrica que está aí, que você quer ser Não, conhecido, para te dar um é insight, né? muito bacana, até porque a Mércia ali, que é Nutri, já nos deu um joinha, que é isso aí mesmo, né? Bariátrica realmente é uma coisa hoje do nosso dia a dia, né? A obesidade é uma, enfim, né? Para nós, Doença, né? uma endemia já, né? E um dos tratamentos eficientes é a bariátrica, né? Mas é uma coisa muito, enfim, é uma Agressivo, né? situação especial, eu diria, né? Sim, sim, sim. Justamente. E quanto ao manguito, Mas, então, o que que tu vamos lá, vou considera aí voltar. que o caso... Você entende que essas lesões parciais de manguito, as parciais, você acha... Qual é o caso que pode ser cirúrgico, por exemplo, ou não tem caso cirúrgico? Eu vou te falar, André, o que a gente vê na prática, na teoria, na prática do cirurgião de ombro convencional, tá? É o quê? A gente tem a lesão parcial, a gente gradua em porcentagem de lesão. Então, o que é clássico? Acima de 50% de lesão, ou seja, o tendão está aqui, rompido, tem mais tendão rompido do que tendão íntegro. Essa Sim, lesão, na visão da cirurgia convencional, ela vai ser uma lesão cirúrgica, tá? Na teoria, o paciente com dor, com a lesão dessa, é lesão cirúrgica. No sim. paciente menor de 50%, ou seja, ele tem 50% de tendão ou mais íntegro, essa é uma cirurgia que você vai tentar tratar conservadoramente, com a fisioterapia, com os tratamentos que a gente conversou aqui. Se esse paciente melhorar a dor dele, segue a vida normalmente, fortalecendo o tendão, sempre em acompanhamento nessa sequência. Mas a minha visão atual, tá? Qual que é a minha visão pensando nesse poder desse ferramental que a gente tem hoje na mão de tratamento? A lesão parcial, para mim, é a lesão que vai ser cirúrgica, independente da sua estrutura, de sua porcentagem, se o paciente conseguir, se a dor dele conseguir vencer todas as etapas que a gente está falando aqui. Fisioterapia, onda de choque, ácido hialurônico, prototerapia e tal. Nada resolveu, aí Exato. não tem o que a gente fazer. Aí a gente parte É, para a parte cirúrgica, né? Então é exato. mais... A gente vai deixar para esse paciente que está refratário, né, ao tratamento sim, conservador. E realmente não é a maioria, não. A que vai à não, cirurgia acaba sendo a minoria, né? Então, por sim. isso que é importante acompanhar, né? Você escolher o seu médico, né? No caso, eu posso recomendar a escolha do Dr. Macedo, se estiver perto, e aí fazer, né, o acompanhamento, porque vai haver técnicas conservadoras e vai haver técnica cirúrgica, né? Conta Hoje, André, só... Oi? hoje a gente, tanto eu quanto você, você chama de ecografia, chama de ultrassom aqui, a sonografia, Rio Grande do Sul é é, ecografia. é, a É, gente com esse aparelho dentro do consultório, você consegue é acompanhar o paciente consulta a consulta. Você sabe, você gradua verdade. ali que é a lesão e vai acompanhando. Tratou, se acompanha. Então fica muito mais fácil, né? Você ter essa dinâmica de acompanhamento, né? Estão perguntando aqui se uma ruptura parcial do supraespinhal e redondo menor deve ser feita uma cirurgia. É uma lesão incomum essa aqui, que o É, personal nos mandou aqui. É incomum tu ter uma lesão em cima e do outro lado. Então, você, isso aí não está bem claro para mim, né? Acho que isso aí tem que ser avaliado com o médico que fez o diagnóstico, porque, assim, lesão isolada de infraespinhal tem a ver com injeção de corticoide, por exemplo. uhum. Lesão que vai envolvendo em sequência os tendões, mas que vai dar lá em cima e dar lá atrás, é incomum. Eu revisaria esse diagnóstico, né? Mas fala aí, Macedo. Eu também dava uma revisada, porque a gente, só para o pessoal entender, né? Você tem o manguito, você imagina uma pegada de beijo, é isso aqui, né? Então É você isso tem aí. um tendão aqui, um aqui, um aqui. O que ela citou, que às vezes foi o diagnóstico que Ele, veio né? na O imagem, né? profissional, Jaime. Desculpa, que eu não estou vendo os comentários, Sim, é desculpa. verdade, desculpa. Uhum. Mas então, assim, o que foi citado, que é uma lesão aqui e uma lesão aqui. Então, esse do meio está íntegro. Então, é incomum, Como? porque a lesão é circunferencial, né? Então, ela vai lesionando, na maioria das vezes, é a lesão que vem rodando esse tendão, né? Esse conjunto de músculo do manguito. Então, dificilmente você vê uma lesão aqui e uma lesão aqui sem romper o do meio, né? Alguma Muito coisa pouco tem, e provável, eu né? acho que não que seja impossível, né?
mas eu acho Não, nada é improvável impossível. esse diagnóstico. Em medicina nada é impossível, a gente sabe, né? É. Só nos conta aqui um pouco como é que é o tratamento cirúrgico, daí que tem muita gente preocupada, interessada, né? Como é que costuma ser, assim, modernamente, né? O tratamento cirúrgico dessas lesões de manguito, como é que é? Hoje eminentemente é artroscópico, né? Que o pessoal Verdade. fala, para o pessoal entender aquela cirurgia a laser, né? Que o pessoal comenta, fala, Isso. cirurgia a laser. Mas na verdade É, não é a laser, é uma cirurgia que fala é por artroscópico vídeo, né? por vídeo artroscopia, cirurgia por vídeo. São uma cirurgia que eles fazem pequenos furinhos no ombro, né? Através do que a gente chama de portal, né? Você faz o furinho, entra com o instrumental, que é o que você vai fazer para fazer a cirurgia. E o que a gente utiliza muito são as âncoras, né? Então, o que é uma âncora? Na verdade, a âncora para entender, um parafusinho pequenininho que você bota dentro do osso, né? Crava dentro do osso, dessa âncora sai um fio que você vai laçar o tendão. O tendão que está aqui, ele vai juntar no osso novamente. Então, assim, a gente tem algumas imagens na minha página, tem, na sua deve ter uma coisa também, André, mas de tentar trazer esse tendão para o osso. Então, a função da cirurgia, da artroscopia, da videoartroscopia, exatamente você fazer uma cirurgia minimamente invasiva, você não precisa abrir um músculo maior nem nada, o acesso é muito mais Verdade. fácil, você tem uma visão muito mais ampla e você trazer esse tendão para o osso de novo. Essa é a função da cirurgia. Então, a sua resposta é a artroscopia, sem dúvida nenhuma. Não tem dúvida. Eu recebi uma pergunta bem assim curiosa de alguém que está sofrendo. Ó. Gostaria de saber sobre a transferência tendínea do grande dorsal na ruptura total do manguito rotador. Você é uma pessoa que Entendi. já correu o mundo para chegar nessa técnica aí, né? Está com pepino e quer... É, Conta para nós aí, enfim, conta dessa transferência. transferência, como é que é? Exatamente, você transferir, que quando você fala em transferência, você está jogando o quê? Um músculo de uma região para outra região. Então, você está tentando transferir a função dele, ou seja, o músculo que faz uma função no local, você vai tirar dessa função e jogar para outra. Essa é uma cirurgia, assim, que na minha prática é muito pouco comum, tá? É uma cirurgia que tem uma indicação muito pequena. Eu acho que seria aquela cirurgia de salvação. O paciente não tem indicação de uma cirurgia maior, de uma prótese, por exemplo. Você vai tentar Uhum. salvar esse ombro dele com a cirurgia de transferência. Então, não é minha prática habitual, não, eu não tenho experiência assim como eu tenho com a artroscopia, com a lesão do manguito convencional, que eu acho que é. E é uma cirurgia assim, que não é difícil de fazer, mas não é uma indicação, não é muito clara, não é assim, não é muito grande. Então, são pacientes bem específicos, que eu acho que não é a maioria, é a minoria dos pacientes. E cirurgia Então, eu te aberta falo que daí, é né? uma saída, cirurgia aberta. Cirurgia Tem aberta, cirurgia alguns colegas grande, que. né? Cirurgia grande. Então, é bem assim, não é uma cirurgia que eu digo assim, a técnica em si não é tão difícil, mas É, a indicação dela é muito restrita. Eu acho que essa é salvação, de fato, a cirurgia de salvação para evitar uma prótese. No isso, paciente jovem, por exemplo, né? sim. Bom, aí, claro, tem os casos aí já paciente de mais idade, né, em que lesão de manguito, às vezes por muito tempo, por algum outro motivo, né, genético, por exemplo, predisposição, trauma, tudo, necrose, evoluiu para artrose, né? Que Uhum. afinal nós vamos para o canal da artrose, né? Sim, tem que dar, Até chega agora lá, eu né? falei muito de manguito, para o É, pessoal entender de onde é que evolui, né? O problema, né, desses tendões internos essenciais aí para o bom funcionamento do ombro, né? Que tem tratamento que pode ser conservador, algumas vezes é cirúrgico. Quando é cirúrgico, em geral, é por vídeo, né? Resumindo um pouco aqui o que a gente falou, mas tem várias alternativas conservadoras junto com a fisioterapia. Mas aí tem alguns casos que, bom, evolui para artrose, né? uhum. E qual é a característica assim do paciente? É um paciente de mais idade? Quem é que faz artrose de ombro? Qual é o lado que dá mais artrose de ombro? Dá mais no esquerdo? Dá mais no direito? Conta aí para nós, Marcelo. Vai lá. Essa em relação a começar pelo lado, né? Existe a dominância, como a grande maioria da população dominante é o lado direito, a dominância sempre vai para o lado direito, mas Dá mais para o lado dá para direito, né? qualquer Para o lado, pessoal dá para saber. qualquer lado, né? Mas mais a É. direito, com certeza. Mas, enfim, assim, a cirurgia da prótese é sempre a cirurgia de fim de linha, né? Na verdade, o que a gente fala assim, é o final da linha do seu tratamento. Se não resolveu, a lesão está de fato muito evoluída, aquele agricultor, às vezes, que deixou o negócio evoluindo, 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 e ele chega num ponto que o tendão não tá, você não consegue mais reparar ele, que é um tendão que virou gorduroso, que ele perdeu o sangue, ele fica meio gorduroso, você não consegue dar aquela pega de trazer.
e aí o paciente com artrose com a lesão no tendão, né? Então você acaba evoluindo para uma cirurgia mais agressiva que a prótese. E aí, assim, aí a prótese existe alguns tipos de prótese, não sei se você quer que eu toque nisso, Não, mas... conta para nós até só para, né, para elucidar aí para o pessoal, né? Porque eu acho que é importante falar isso, viu, Macedo? Porque tem muita gente com resultado de prótese de ombro dos modelos antigos ainda, ou tem gente que faz, né, os modelos tradicionais, né? Não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que tem certos cirurgiões que gostam ainda mais do modelo total, né? Ou parcial em alguns casos, né? E hoje em dia, na última década, né? Veio o que se chama de prótese reversa, né? Explica qual é a indicação, qual é a diferença, como é que é o negócio. Então, vamos lá, né? Começa tudo pelo que a gente começou a conversa, né? Então, se você tem lesão de manguito, lesão no tendão do manguito, ou não tem, e tem artrose associada, ou vamos fazer um geral. Tentar dar uma resumida assim no negócio mais complexo. Então, eu não tenho lesão de tendão, não rompi meu tendão, mas fiz uma artrose no meu ombro. Então, normalmente, a gente vai indicar uma prótese convencional, que é a prótese que a gente considera como uma prótese mais antiga, mais básica, né? E essa mesma prótese tem duas vertentes, ela pode ser total ou parcial. A gente está falando da artrose numa região que tem dois ossos. Se eu tenho um desgaste só em um osso, eu vou usar a prótese parcial, vou trocar só esse componente aqui. Então, eu troco só essa cabeça, boto a cabeça metálica, ele vai fazer contato de cabeça metálica com o osso. Então, essa é a prótese parcial. Tá? A gente vai tentar usar essas próteses, aí vai da experiência de cada colega. Na fratura em geral, né? Na fratura em geral, assim, depende muito daquela artrose. A artrose, normalmente, ela vai ter sempre o cometimento dos dois. Então, ela cometeu a glenoide, que é o encaixe do osso, que seria essa região do ombro aqui. Então, o braço está encaixado aqui. Então, desgastei os dois ossos, a gente parte a prótese total, ainda convencional. Então, o paciente não tem lesão de tendão nenhuma, você vai preservar o manguito dele e vai trocar só a parte óssea. Agora, associei uma lesão de manguito grande, aquela lesão extensa, paciente mais idoso, geralmente acima de 70 anos, já está o negócio meio arrastado, aquela prótese dificultosa, perda de movimento, muita dor, o paciente não consegue mais mexer. Você vai ver que tem uma lesão grande do manguito, né? Ele não tem grande mobilidade, tem muita dor, você vai evoluir para quê? O paciente mais idoso, 70 anos para cima, a prótese reversa. Essa reversa, André, foi assim, na minha visão, foi o expoente, um divisor de águas na cirurgia do ombro. Tá? Foi bacana, né? Foi muito bom, porque assim, uma prótese dá um resultado funcional, um resultado de movimento muito bom. É até perigoso. É até perigoso porque você se anima muito a fazer ela. E ela é uma prótese que a gente sabe que ela tem muitas complicações e quando vem o negócio é feio. Então, Deixa eu te perguntar, e você acaba, por exemplo, indicando prótese reversa para lesão grave do manguito sem artrose ou não? Difícil, André, difícil. Mas assim, Isso, quando tiver aquele manguito muito irreparável, talvez seja melhor você colocar uma prótese mesmo do que deixar o paciente sem manguito. Entendeu? Já que você vai operar, assim, a indicação foi de operar, teve o quadro de indicação cirúrgica. A minha prática, assim, eu opto talvez por fazer uma prótese, talvez, assim, seria indicação sempre da reversa, depende da idade, muita idade. Paciente mais jovem, assim, 50 anos, 60, se botar uma reversa, fica um pouco meio... Qual é o paciente de menor idade que você já fez uma reversa? Da reversa? Eu acho que é sempre 65 anos, André. Eu 65, né? 65. Mas, assim, às vezes você tem aquele paciente de 60 anos que tem uma musculatura de 70, 75. E tem, às vezes, um de 75, 80, tem musculatura de 50. Então, assim, eu acho que vai muito do biotipo. Eu acho que não dá para você botar um protocolo assim, ó, 70 anos, aqui para frente é X, aqui para trás é Y. Claro. Eu acho que, como toda a parte médica, tem uma avaliação global da situação toda. Então, você vai envolver a lesão, envolver a pessoa que tem essa lesão, o biotipo dela, e aí a cirurgia que você vai propor. Então, na prática, geralmente é paciente mais idoso. Até mesmo pelos convênios, é difícil você autorizar uma cirurgia dessa em um paciente mais jovem. Claro. Então, fica bem complicado isso. A briga é grande, né? Vamos dizer assim. Mas existe indicação, em alguns momentos existe. Eu me interesso até para a questão de artrose, né? Acho que a gente até já conversou um pouco sobre isso, a radiofrequência, né? Que é uma forma de aliviar o sintoma da dor. A artrose continua a sua evolução, né? Não muda muito o movimento, né? Que é possível que a pessoa já tenha, porque o manguito vai estar lesionado, ou a artrose já vai estar estabelecida, mas alivia a dor, né? Pode aliviar a dor, né?
Tu sim. gosta do método? Te interessa? O que tu acha aí, Macedo? Gosto. Assim, faz parte do nosso rol de estudo dessa radiofrequência, né? Eu Verdade. acho que ela é muito bem-vinda e vão tendo assim, são casos muito assimétricos, né, André? Eu acho que vai assim, você vai jogando as cartas na mesa, a partir do momento que você vai perdendo, você joga uma carta, opa, não deu certo, não reagiu É, bem, você tira outra. O que eu acho importante é você ter cada vez mais cartas na manga, para parar aquele negócio de assim, ou é fisioterapia ou é cirurgia. Então, é isso aí. uma das grandes buscas da minha pessoa, principalmente assim, no meu estímulo maior de buscar algo diferente, que começou pela onda de choque, foi exatamente essa lacuna. Eu achava muitos casos que não tem indicação expressa de cirurgia e não melhora com a física em alguns momentos. Então É, você fica, o que eu vou fazer com esse a, paciente? a minha Entendeu? busca e a minha angústia foi isso, viu? De procurar, poxa, pacientes dedicados a fisioterapeutas ótimos e aí não conseguiam evoluir tão bem. Não por culpa de Uhum. ninguém. E aí, mas não é Sim, um caso cirúrgico. O que você faz? É isso que a gente tenta preencher, né? Tem essa lacuna. a possibilidades futuras, né? Só para dizer que o presidente do Conselho Regional de Medicina está nos assistindo. Então, olha que bacana. Tá E pesada lá. mais, a minha sogra também está assistindo. Então, vamos fazer certinho. Tão importante quanto, hein? Tão É, importante tá quanto. taco e taco, né? Então, é bacana, né? A Silvana Legal. Falcon está com um problema, ela tem 48 anos e 50% do manguito estourado, ela está preocupada, porque agora nós temos menos de 14 minutos, 13, para terminar a nossa live. Então a gente vai falar de algumas outras perguntas, né? Pô, nosso tema aqui não podemos É, ficar falando a noite toda, né? Então a Silvana é, estava preocupada que ela tem 48 e tem 50% do tendão rompido, porque eu entendi. Claro, nós não temos como te avaliar, né, Silvana? Isso aí não tem jeito, né? Eu acho que o doutor Macedo já disse, o negócio é reabilitação. Se falhar a reabilitação e outras técnicas possíveis, onda de choque, às vezes ácido hialurônico, né, tudo que é possível, aí chega uma hora que às vezes é cirúrgico, né? O que tu me conta? sim. É Acho isso, que exatamente é. isso, né? Acho que a primeira saída é fisioterapia, por um tempo. E aí o que eu gosto de falar é o seguinte: outra coisa que eu vejo no consultório, né, é que a pessoa fazer 10 sessões de fisioterapia, fiz muito. Não. A gente está falando de uma reabilitação de um conjunto muscular bem complexo, de dinâmica complexa, e pode falar. E me cobraram isso, me disseram, fala da fisioterapia no pós-operatório. Porque, assim, Sim, primeiro, a coisa que eu, poxa, mais prezo é uma fisioterapia de qualidade. Isso a gente tem que sim. ver. O profissional que reabilita, ele tem que ter tempo, não pode ter pressão também. Ele tem que estar dedicado a isso, né? A primeira coisa. E no pós-operatório, pré-operatório é essencial, até para fugir da cirurgia quando é possível. E no pós-operatório é uma evolução mais lenta, né? Uma coisa que tem que ter calma, né? Tem que ter paciência, né, Marcelo? Como é que é a tua experiência aí? Sim, né? Tradicionalmente é uma cirurgia bem trabalhosa de pós-operatória. Assim, graças a Deus, você sabe, eu tenho uma clínica e a gente tem a fisioterapia agregada com a gente. É E ótimo, graças a Deus isso é ótimo. é uma Eu não consegui fisioterapia ainda, muito. viu? Mas um dia, quem Você sabe? tem que vir aqui ver. Eu tenho tenho amigas que trabalham comigo, a Samanta, que faz termo para mim, por inspiração sua, né? Termografia, né? É, E tem várias pessoas, né? Poxa, vários amigos e amigas fisioterapeutas que trabalhamos alinhados, né? E realmente eu acho uma inspiração você ter junto o trabalho de físico. Aqui em Bento a gente trabalha muito bem, a gente tem vários bons, né? uhum. Mas realmente esse ideal aí eu não consegui ainda, né? A gente tem várias boas na cidade também, mas essa proximidade que a gente tem na clínica é muito bom, porque você consegue, Uhum. pô, você vê o paciente fazendo. Aí você vai lá, É, passa, dá um cutucado, opa, faz assim, faz mesmo, vamos lá, força. Então, assim, mas é é, importante o paciente ter, é o que eu gosto de falar, né, de equalizar a expectativa, que eu falo. O que é o quê? O paciente pode achar que ele vai operar ou vai ter uma lesão inflamatória e ele vai entrar lá, fazer 10 sessões e curar. Ninguém, é. assim, ninguém emagrece em 10 dias, alguns milagrosos prometem algumas coisas, ninguém Não, fica forte em 10 dias. Então, é um é, conjunto muscular muito complexo que você demanda, pelo menos, aí, o que eu gosto de falar assim, você vai melhorar sua dor um pouco antes, mas você vai estar plenamente reabilitada, você pode colocar de 4 a 6 meses, tá? Para exato, é você isso ter aí, é isso fortalecimento aí. muscular, ter toda a dinâmica de melhora da funcionalidade, do equilíbrio do ombro, tudo certinho, bota os 4 a 6 meses com certeza, tá? Isso no paciente dedicado.
Então, aquele paciente que não se dedica, isso pode se estender. Então, isso é essencial. É. Até a minha fisioterapeuta aqui entrou na live também, a Miss, manda um abraço para mim, quando eu tinha um problema na coluna, ela me cuidou, ela, a Paula Renzo também, a Marina também. E aí perguntaram da termografia, seria tipo o check-up da situação musculoesquelética? Pode ser encarado assim, mas sempre tem que ter um problema, né? Um problema que você está querendo ver, né? Todo exame tem que responder alguma pergunta, né, que o médico fez. É a minha impressão, né? Não sei se é a tua também da termo. Tu tens usado termografia na tua prática? Em alguns casos, sim, André. Então, assim, a gente tem dificuldade, se for pensar na termo conceitualmente, é difícil você fazer uma avaliação muito, muito precisa, né? Porque ela tem um preparo, tem toda a dificuldade de ambiente, então, assim, de se preparar para o exame de corpo inteiro. Mas na minha prática eu utilizo naqueles casos que são mais difíceis, né? E até para acompanhamento. Então faço um mini preparo, né? Avalio, você consegue medir um pouco da temperatura, equalizar um pouco das imagens, trabalhar as imagens para poder ter uma visão um pouquinho melhor. Mas é um belo exame, André, para aquelas dores assim, que você não consegue diagnosticar aquela dor mais exata, ela te Essa aí ajuda. é legal. Quando o paciente chega e diz assim, olha, eu fiz tudo que é tipo de exame, não aparece nada, mas dói. A termografia é esse exame, é isso que é bacana, porque documenta, né, de forma clara, até para o paciente mostrar em casa que não tá inventando. E a Samanta que fala para mim, vou dar um oi para a Samanta, que, poxa, fez vídeo comigo lá no canal da Artrose, vai fazer mais vídeos comigo lá no canal da Artrose, acho que um dia a gente faz um vídeo de termo, Samanta. E isso que é bacana, porque dá muito assim... muita possibilidade diagnóstica de radiculopatia, de onde é que está a dor, né, de outras doenças crônicas, né, até fibromialgia, né, que eu acho que fibromialgia é melhor tratado pela reumatologista, eu acho. Sim, o trigger point que você até citou no vídeo seu que você fez de ponto doloroso. Eu fiz o trigger point. Ninguém conhece o trigger point. A termo é muito bom para isso, para identificar esses pontinhos, aí você vai lá e agulha ele. Então, assim, tem muita coisa, né, que eu acho que essa visão regenerativa nossa abre um pouco da cabeça, entendeu? Abre um pouco do seu leque, abre sua visão e você consegue trabalhar. É aquele negócio. Nada serve para tudo e nada é 100%. Você tem que filtrar muito das coisas, mas você tem que enxergar um valor na maior parte das coisas também, né? É verdade. Eu vou botar mais aqui duas perguntas e a gente já está meio que chegando no fim, né? Faltam 8 minutos aí para a gente encerrar. E aí a Marisa me mandou aqui, que disse que estava em março, estava trilhando corda com os meus alunos e deu um mau jeito no ombro. A partir daí essa dor não cessou. Agora com frio, dependendo do movimento do braço, a dor está bem mais intensa. Acredito que seja o manguito rotador. Porém, eu consigo fazer quase todos os exercícios na academia. Gostaria de saber o que eu posso fazer, pois não é uma dor constante. Só sinto quando faço certos movimentos. Marisa, é o seguinte... Nós vamos dar uma opinião que não é uma consulta. Você mandou aqui. Não, eu estou dizendo que às vezes a pessoa se atira naquilo como se fosse verdade. A consulta que vai fazer é o seu médico. Né? Ele que vai dizer o que é. Nós aqui estamos fazendo uma opinião numa live, que é diferente. Né? Acho que a gente... Eu não sei se tu entendeu o caso dela, acho que pode ser sim uma lesão de manguito, e dependendo, né, o impacto até, né? Mas qual é a tua impressão aí? Sim. Pela história, é lógico que a gente precisa examinar tudo certinho, presencialmente, fazer exame de imagem e tal, mas pela história pode ser a favor de uma tendinite simples, ou tendinite inicial mesmo, até uma lesão do manguito também, mas aí de maneira mais parcial. Acho que o trauma que ela fez dificilmente consegue romper o tendão com esse movimento de girar a corda, que não é algo muito assim constante, grande, intenso. Eu acho que fala mais a favor, às vezes, de uma tendinite mesmo, que vai piorar muito no frio, é comum isso acontecer, por pouco de fluxo sanguíneo local. Então, acho que a primeira coisa é consultar. Esse tipo de paciente não pode ficar deixando isso percorrer por muito tempo. Que aí você cronifica a lesão, fica mais difícil de resolver com certeza. Isso é importante, não deixar cronificar, né? Romper o manguito, evoluir para artrose. E o André Barbosa, poxa, já me mandou 2 ou 3 perguntas, ele passa rápido aqui, às vezes não aparece. E ele diz o seguinte, se estalar o ombro em alguns movimentos, se pode ser grave. Essa pergunta é boa. O estalo, eu já fiz até um vídeo sobre isso, né? Falei, o estalo, na verdade, quando não é um estalo... Olhem lá, então, no canal lá do Dr. Carlos Macedo,
para ver esse vídeo de estalo. Mas conta aí, dá um jabá aí para nós. Eu chamo até de ombro crocante, né? Então, assim, Exato. O pessoal sabe que muita, muitas das vezes o estalo por si só, nem sempre ele é doença, né? Porque existe o estalo, o movimento do líquido, da articulação, da microbolhas de Clauden, então faz os estalos. É diferente daquela sensação de areia no ombro. Parece que tem areia raspando osso com osso. Aí a gente vai se preocupar com a parte de artrose, dependendo da idade, da situação mais de desgaste. Agora o estalo por si só, você pegar, estalar o dedo e tal, isso obviamente não pode ser uma rotina, tá? De ficar fazendo isso constantemente, principalmente no ombro, que às vezes para estalar, às vezes tem até o que a gente chama de luxação, ele faz uma subluxação, meio que sai e volta. Tem paciente que faz muito facilmente com a frouxidão dos ligamentos, ele vai e volta. Então isso é ruim, porque você vai propiciar um desgaste no longo prazo. Então eu oriento o quê? Não ficar estalando. Se for aquele estalo de asa, que ele faz isso, que fez uma crepitação na asa, na escapa, aí é o equilíbrio muscular. Então a primeira coisa é sempre avaliar, ver a dinâmica do ombro, como é que faz o movimento, como é que está todo o funcionamento do ombro, faz os exames se for necessário e aí é fortalecer. Não tem jeito, é equilibrar e fortalecer. Me fala um pouquinho aí, que nós temos poucos minutos, artrose acromioclavicular. Aquela aqui, ó, que dói aqui, Chifrinho. ó. Aqui o pessoal que levanta peso na academia, dá no jovem, dá no remador, dá no nadador. Me conta aí um pouquinho. Essa é uma lesão muito comum, André. Essa aí é o famoso chifrinho no ombro, né? Essa sim, é uma lesão que eu vejo, se eu não vou falar 100%, mas 90% dos exames a gente vai ter esse tipo de lesão. Um paciente com dor no ombro. Ele vai ter um desgaste, uma artrose nessa região. E aí é uma região muito boa, André, de fazer um ácido hialurônico localizado, fazer um traumil às vezes. Sexta-feira tive que fazer. Ele tinha melhorado num ombro, fiz no outro. Né? Ele me procurou olha, exatamente a mesma coisa, acabei encaixando ele para a gente fazer, porque ajuda muito bem. Eu tive um médico que eu fiz isso. Às vezes tem que operar. Né? Teve médico que eu já operei. Estranhamente, agora me acudiu um caso de 2 médicos. Um que eu operei e um que resolveu com ácido hialurônico. E esse outro paciente que resolveu com ácido hialurônico justamente na juntinha aqui. Não é na junta maior, né, pessoal? Do osso do braço com o osso da paleta. É o da clavícula com o osso da paleta, aqui em cima. Né? É no teto, né? Que eu falo, não é na porta, é no teto o problema. É no teto, exatamente. Eu acho que tem mais uma pergunta. Pergunta do marido que joga tênis com escarton. que é tênis, a relação do tênis com a lesão de ombro e cotovelo. Ocorre? Como prevenir? Ocorre assim, é um esporte bem agressivo para ambas as articulações, né? Por ombro você tem muita rota, que é o movimento de pegar a coisa atrás do carro, que a outra seguidora comentou. É o movimento de abrir o braço, de rodar. Então você abre e roda para fora. Então, para um saque, às vezes, no tênis você tem muita rotação do ombro. Então, assim, é um esporte bem agressivo, parte do ombro. O cotovelo existe, o famoso cotovelo de tenista, né? Que é a epicondilite lateral aqui, isso é bem clássica, bem famosa. Então, assim, é o que eu falo, a ortopedia é muito simples, não tem mistério. Qual que é a prevenção? Fortalecimento muscular. Não tem outra coisa a fazer. Fortalecer. Ponto. Então, assim, e mecânica de movimento, né? Exatamente. E fortalecer, eu acho que isso aí tem uma série de exercícios com manguito. Nós vamos fazer vídeo no canal da Artrose sobre esses exercícios, né? Essa live vai estar gravada lá e vai estar, né? Se o Dr. Macedo quiser botar no canal dele, põe, mas vai estar lá no canal da Artrose. O canal da Artrose não é no Instagram. Você tem que ir lá no YouTube, procurar canal da Artrose, vai encontrar este que vos fala. Você coloca em inscrever, você se inscreve lá e aí vai receber tudo que é tipo de notícia. O canal da Artrose é de graça, pessoal, e vai ser sempre de graça. Mas lembrar que o pessoal fica aí, né? Diz aí mais um tchau pro pessoal, né? E faz aí o teu jabá aí, Macedo. Não, André, eu acho que assim, o jabá só de estar aqui já é um jabá. Agradeço pelo convite. Eu acho que o seu canal, você como amigo, a gente percebe a idoneidade, a seriedade, a competência. E eu acho que o seu canal reflete muito do que você é como pessoa e como profissional, pelo que eu te conheço. Cara sério, idôneo, que assim, conhece, estuda sobre tudo, mas com parcimônia, com filtros, e vai aplicar de fato o que é melhor para o seu paciente e não o melhor por outro sentido, de terceiras e segundas intenções. É o melhor para o paciente, isso eu tenho certeza, e confiaria plenamente meu quadril a você
e Muito obrigado. qualquer tipo de articulação. Meu ombro, você, né? Os exercícios me pediram vão estar no canal da Artrose. Você se inscreve lá e nós vamos falar. Um prazer e faremos mais lives com o Dr. Macedo. Muito obrigado, um abraço. André,